Fala aí, eu sou a Mafê do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo enorme sobre vetores. Então vamos começar aqui para você sair do zero à aprovação em uma aula só. Que maravilha! Vamos dar uma olhada aqui no nosso raio-x, vai ser o nosso passo a passo. Primeiro a gente vai falar sobre a introdução dos vetores, só para você ficar esperto em tudo que vai aparecer pela frente. Depois a gente vai pular para produto escalar ou interno, depois produto vetorial e produto misto. Eu aconselho você dar uma olhada se você quiser tirar 8, 9 ou 10 na sua prova. Mas o essencial mesmo está no 1, 2 e 3. O 4 é para você alcançar uma nota maior, 8, 9 ou 10. Vamos começar então com a nossa introdução aos vetores. Vamos lá. Na introdução, o que é um vetor? Vocês podem se perguntar. Então, o vetor, ele é representado por uma seta, nesse caso essa seta vermelha aqui, que ela vai ter módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho dela, é o espaço que ela ocupa de A até B. Esse tamanho aqui, se você pegasse uma régua e medisse o meu V, esse seria o módulo dela, é a distância, o tamanho que ela ocupa. Direção, porque vocês podem ver que ela tem aqui uma direção, nesse caso ela é diagonal para a direita, e um sentido, que nesse caso é o que está indicando aqui a pontinha da nossa seta para cima na direção B. O vetor, esse vetor aqui, ele pode ser representado como AB. Então, o nosso vetorzinho V é a mesma coisa que o vetor AB, ou seja, é a setinha que vai do ponto A até o ponto B, nosso vetorzinho AB. Para a gente calcular o tamanho do nosso vetorzinho AB, o que a gente tem que fazer é o seguinte, para a gente calcular as coordenadas. A gente tem aqui que o ponto B é o ponto de coordenadas 3 e 4, e que o ponto A é o ponto de coordenadas 1 e 1. Então, para a gente calcular o nosso vetorzinho AB, quais são as coordenadas dele, o que a gente vai fazer é B menos A. Então, eu vou ter aqui que o meu vetor AB vai ser igual a B menos A. Isso aqui vai dar pra gente. Vou subtrair o x primeiro. Então, eu vou ter 3 menos 1 e 4 menos 1. Então, o nosso vetorzinho AB é o vetor de coordenadas 2 e 3. Muito bom! E aí, como a gente calcula o módulo? Esse aqui são as coordenadas do nosso vetor. E o módulo, que é o tamanho dele? Como é que a gente calcula? Bom, para calcular o módulo, a gente vai fazer o seguinte. O módulo ele é denotado por essas barrinhas aqui, um módulo mesmo. Em alguns livros podem aparecer duas barrinhas, mas é a mesma coisa. E o módulo vai ser a raiz dos coeficientes aqui dentro, das coordenadas do nosso vetor ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí, com isso, o módulo do nosso vetorzinho AB vai ser 2 ao quadrado é 4, mais 9, a gente vai ficar com raiz de 13. Essa aqui vai ser o módulo do meu vetor. Muito bom. Vamos ver aí agora umas propriedades que a gente pode fazer com os nossos vetores. Vamos supor aqui que eu tenho dois vetores, U e V, e eu quero calcular a soma deles. Então, o que eu vou te dizer é que esse vetorzinho aqui em vermelho, o vetor S, é exatamente a soma entre U e V, ou seja, é o vetor que vai de uma ponta de V até a outra ponta, de uma ponta de U até a outra ponta de V. E esse aqui é o nosso vetorzinho soma. Para a gente calcular ele, a gente vai fazer uma soma mesmo. A gente vai somar U mais V. Então, eu vou pegar aqui U mais V. O meu vetor U, ele tem coordenadas 3 e 4, que eu vou somar com o V, que é 6 e 8. Com isso, a gente vai achar aqui que o nosso vetorzinho soma vai ser 3 mais 6, que vai dar pra gente 9, e 4 mais 8, que vai dar pra gente 12. Esse aqui é o nosso vetorzinho soma. E vocês podem reparar que como a gente está somando coisas, a gente está somando 3 com 6, 4 com 8, esse tipo de operação ele vai ter as mesmas propriedades normais de uma soma. Ou seja, tanto faz eu somar U mais V ou V mais U. O resultado vai ser o mesmo, porque eu estou somando. Também, tanto faz eu somar U mais V mais um vetorzinho W, ou eu somar U mais W mais V. Tanto faz, porque eu estou fazendo uma soma. Bom, além da soma, a gente também tem a subtração, né? E como é que fica? Bom, a subtração, o
que a gente vai fazer é, eu tenho aqui o vetorzinho v, e nesse caso aqui eu desenho o vetorzinho menos u. Porque se a gente fizesse como a gente fez na soma, a gente teria v mais u. Só que nesse caso é menos u. Se eu fizer v mais menos u, eu vou ficar com v menos u, que é exatamente essa diferença aqui. Esse vetor diferença que vai de uma ponta de um vetor à ponta do outro. Na real, o meu vetor u é esse vetor aqui. Só que eu troquei ele de sentido, eu joguei ele para o outro lado para ele ficar negativo. Mas isso aqui é só a representação gráfica mesmo. Porque na prática o que a gente vai fazer é que a gente vai subtrair uma coisa da outra. Ou seja, eu vou fazer v menos u. Então eu vou fazer 6 e 8 menos 3 e 4. E a gente vai achar aqui que o nosso vetor diferença vai ser o vetor 6 menos 3, que vai dar pra gente 3, e 8 menos 4, que vai dar pra gente 4. Esse aqui é a nossa diferença. E a gente ainda tem aqui uma observação. Além de somar e dividir, eu também posso multiplicar o meu vetor por um número normal, ou seja, por um número escalar. Então, se eu quiser, por exemplo, multiplicar o meu vetor u por 2, eu posso. Eu simplesmente vou fazer 2 vezes o meu vetor u, que é 3 e 4, e eu vou obter um outro vetor, que vai ser o vetor 2u, que vai ser 6 e 8. Então, o que eu achei aqui? Eu dobrei o tamanho de u. Seria eu pegar esse pedacinho aqui de u e dobrar ele 2 vezes. Então, o meu u viria até aqui. Ele seria 2 vezes u. E se eu multiplicar por um número negativo, o que acontece? Bom, se eu multiplicar por menos 2, por exemplo, vou ficar com menos 2, que multiplica 3 e 4. E eu vou ficar aqui com o vetorzinho menos 2u, que é o vetor de coordenadas menos 6 e menos 8. O que isso significa? Isso significa que, além de dobrar o meu vetor u de tamanho, eu também inverti o sentido dele. Então, se antes o meu vetor 2u ele vinha da esquerda para a direita, agora eu vou mudar ele de sentido. Eu vou fazer ele com a setinha para lá, vai ser pá! E agora o meu vetor u ele vai da direita para a esquerda, aqui para cima. Meu vetor 2u, menos 2u. Seria exatamente 2 vezes esse vetor menos u aqui. Então, esse sinal de menos só indica que eu mudei o sentido do vetor. Bom, além das operações básicas, o que mais que a gente pode fazer? Bom, vamos supor aqui que eu tenho esses vetores. Eu tenho u, eu multipliquei ele por 2, e eu tenho v, e eu multipliquei ele por 3. E eu formei esses vetores aqui. E eu tenho um vetor w. Bom, a gente acabou de ver que esse vetor w ele representa exatamente a soma de 2u com 3v. Então, se eu escrever isso, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar que w é igual a 2u mais 3v. E isso aqui que eu acabei de fazer, ou seja, escrevi um vetor w em função de outros dois vetores, isso aqui que eu acabei de fazer é uma combinação linear. Eu escrevi um vetor como combinação linear de outros dois vetores. Vamos supor aqui que se eu tivesse um vetor, vamos botar aqui que w é um vetor de um número qualquer, e eu vou botar aqui que u vai ser o vetor 3 e 4, e v vai ser o vetor 6 e 8. Nesse caso aqui, o nosso w seria 6, 8, mais 18, 24. O nosso vetorzinho w seria, então, 6 mais 18, que daria pra gente 24, e 8 mais 24, que daria pra gente 32. Com essa combinação linear aqui, eu consigo achar o meu vetorzinho u, que vai ser sempre múltiplo desses dois vetores. Vamos ver agora vetores coplanares e colineares. O que essas palavras significam? Essas palavras são importantes, elas aparecem muito. Então, eu vou falar que os meus vetores são coplanares quando eles estiverem no mesmo plano. Ou seja, eu tenho aqui 3 vetores e eu sei que eles estão no mesmo plano. Estão contidos todos eles no mesmo plano. Ou seja, se eles estão contidos no mesmo plano, eu posso escrever w como combinação linear de u e v. Eu também posso escrever v como combinação linear de u e w. Vocês podem reparar aqui no meu exemplo que w é exatamente u mais v. Então, w é uma combinação linear de u e v. Agora, o que quer dizer quando os nossos vetores são colineares?
Quando eles são colineares, o próprio nome já diz, eles estão contidos na mesma linha, ou seja, eles estão na mesma direção. Ou eles estão na mesma reta, ou eles estão em retas paralelas. E quando isso acontece, quer dizer que os vetores são múltiplos. Nesse caso aqui do meu exemplo, você pode reparar que V é exatamente a metade de U. Ou seja, U é 2 vezes V. Esses vetores eles são múltiplos um do outro. Se eu multiplicar o meu V por 2, eu vou obter exatamente o meu vetorzinho U. Bom, vamos ver agora dependência e independência linear. Esse também é um conceito muito importante, que eu aconselho muito que você entenda logo. Então, por isso eu estou aqui para te ajudar. Vamos dar uma olhada. Dependência linear, quando é que isso acontece? Vamos supor aqui que eu tenho dois vetores. Vou falar aqui U igual a 2 e 6. E eu tenho um vetorzinho V, que é igual a 1 e 3. E eu posso, se eu quiser, colocar um vetor W, 3 e 9. Bom, para eu saber se meus vetores eles são dependentes ou independentes linearmente, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que escrever eles de uma forma em que eu tenha um número A qualquer, um número escalar, que multiplica o meu vetor U, mais um número B, também qualquer escalar, que multiplica o meu vetorzinho V, mais um C, que vai multiplicar o meu vetor W, e que isso aqui tem que ser igual a 0. E aí eu vou substituir meus vetores aqui, e eu vou montar como se fosse um sistema para resolver isso. Mas nesse caso vai ficar fácil. Olha, eu vou colocar aqui A, que multiplica o meu vetor U, que é 2 e 6. Mais o B, que multiplica o meu vetor V, que é 1 e 3. Mais um C, que vai multiplicar o meu vetor W, 3 e 9. E que isso aqui tem que ser igual a 0. Tudo bem, então vamos tentar resolver esse sistema aqui. Se vocês repararem, se eu somar o meu vetor U com o meu vetor V, vai dar exatamente o meu vetor W. Por quê? 2 mais 1 é 3, e 6 mais 3 é 9. Ou seja, se eu chamar A de 1, B de 1 e C de menos 1, o que vai acontecer? Bom, eu vou ficar com 2 e 6, mais 1 e 3, menos 3 e 9. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês podem reparar que o resultado vai ser 0. Quando isso aqui acontece, quer dizer que meus vetores são LD, ou seja, eles são linearmente dependentes. Por quê? Porque eu consegui achar um valor de A, B e C, um valor que não é 0. Quando eu consigo achar valores que não são 0 para A, B e C, isso quer dizer que meus vetores eles são linearmente dependentes. Quando isso acontece, quer dizer que esses vetores são paralelos, porque eles são múltiplos entre si. Vamos ver agora, no caso, quando eles são linearmente independentes. Vamos pegar aqui outros vetores. Vou pegar aqui o vetor U, 1 e 3. O vetor V, 0 e 5. E um vetor W, 2 e 0. Bom, a fórmula é a mesma. Eu continuo tendo que escrever os meus vetores assim. Então, como é que eu vou ficar? Vai ficar um A, que multiplica 1 e 3, mais um B, que multiplica 0 e 5, mais um C, que vai multiplicar 2 e 0. E que isso aqui tem que ser igual a 0. Bom, esse caso também é simples, mas na frente a gente vai ver exemplos um pouquinho mais complicados. Mas vamos prestar atenção aqui. Nesse caso aqui, se eu somar a minha coordenada x do meu vetor U com a minha coordenada x do meu vetor V, eu vou ficar sempre com 1. Porque esse caso aqui é 0, e não importa que número eu multiplique, aqui eu vou ter sempre 0. Se eu quisesse zerar ele com C, eu teria que multiplicar o meu vetor A por 2. Porque aí sim eu teria 2 com 2, e o meu C seria menos 1, que a gente tentou fazer aqui. Bom, se eu tentar fazer isso, como é que vai ficar? Vou multiplicar esse vetor aqui por 2. Eu ficaria com 2 e 6, mais o B, que eu ainda não decidi o que é. E nesse caso, o meu C ele teria que ser menos 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1, 2 e 0, igual a 0. Bom, o 2 eu consigo zerar aqui no meu vetorzinho W.
Mas agora, a minha outra coordenada, vocês podem reparar que aqui no meu vetor W eu tenho um 0 aqui. E aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 5. E eu já usei o meu vetor, eu já usei o meu número A aqui que multiplica esse vetor. Então não tem como eu fazer 6 menos um número múltiplo de 5 que vai me dar 0. Isso não tem como, porque 6 e 5 não são iguais, não tem como isso dar 0. Então a única possibilidade para o meu sistema dar certo, ou seja, para isso aqui zerar, é se eu tiver A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0. Porque se eu tivesse todos esses coeficientes aqui 0, tudo vai zerar. E de fato, a minha conta aqui vai dar 0. Então, quando isso acontece, quando os meus coeficientes são todos 0, eu vou dizer que os meus vetores eles são linearmente independentes. Vamos ver aí uns exercícios para a gente dar uma praticada. Vamos determinar se V1 e V2 são linearmente dependentes ou linearmente independentes em R2. Esse em R2 é só para dizer que eles estão em R2, né? Eles só têm duas coordenadas, x e y, eles estão em R2. Então vamos montar aqui o nosso sisteminha. Lembra como é que ia ficar? A gente ia ter um número A, que multiplica o vetor V1, que é 2 e 1, mais um número B, que vai multiplicar o vetor V2, que é 3 e 2. E isso aqui tem que ser igual a 0. Beleza? Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Então vamos montar aqui um sistema, para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou pegar aqui a minha coordenada x e y do meu vetor, e aqui x e y do outro vetor. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2a, que é a minha coordenada x do meu primeiro vetor, mais com a outra coordenada x do outro vetor, 3b. E que isso aqui tem que ser igual a 0. Agora vamos pegar de baixo. Vou ficar com 1a, a dos y agora, mais 2b, igual a 0. E vamos tentar resolver esse sistema aí. Bom, daqui de baixo, o que eu encontro? Eu encontro que a é igual a menos 2b. Beleza, vamos pegar esse valor aqui e vamos jogar aqui na minha equação de cima. Como é que vai ficar? Eu vou ficar aqui com 2 vezes menos 2b mais 3b igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu ia ficar com menos 4b mais 3b igual a 0. Ou seja, menos b igual a 0, logo, b igual a 0. Reparem que se b é igual a 0, eu vou ter que a vai ser igual a 0 também. Então, se b é igual a 0, eu tenho que a é igual a 0. Aí aqui você já pode pensar, opa, os meus coeficientes ambos zeraram. Então, o que eu tenho? Qual a minha resposta? A minha resposta é que os vetores são LI. Eles são linearmente independentes. Bom, uma coisa que pode aparecer para vocês, vocês podem ficar um pouco confusos, é que quando os vetores eles são LI, você pode dizer que eles são uma base para R2. Ou seja, quando dois vetores eles são LI, eles formam uma base, ou seja, eles geram o espaço R2. Isso é formar uma base. Mas se eles são linearmente independentes, eles podem ser uma base de R2. R2 aqui nesse caso, porque eu tenho só x e y. Se eu tivesse x, y e z, eles seriam uma base de R3. Vamos ver agora outro exemplo. Vamos mostrar que u e v formam uma base para R2. Opa, base eu já sei o que é. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se u e v são linearmente dependentes ou independentes. Então, como é que vai ficar a nossa expressão? A, que multiplica meu vetor u, que é 2 e 1, mais um b, que multiplica o meu vetor v, que é 4 e 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos lá montar o nosso sistema. Então, como é que vai ficar? Aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter y, aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter y. Vamos pegar o x. Então, eu vou ficar com 2a mais 4b igual a 0. Agora os y. Eu vou ficar com a mais 3b igual a 0. Daqui de baixo, o que eu tiro? Eu tiro que a é igual a menos 3b. Vamos jogar isso aqui em cima. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com 2, que multiplica menos 3b, mais 4b igual a 0. Resolvendo esse sistema aqui, já vai ficar com menos 6b, mais 4b igual a 0, menos 2b igual a 0, logo, b igual a 0. E se b é igual a 0, se eu substituir isso aqui, eu vou ter que a também é igual a 0.
Com isso, o que a gente sabe? A gente sabe que os nossos vetores são LI, e se eles são LI, eles são uma base para R2. Eles formam uma base de R2. Bom, com isso, a gente acabou aqui o nosso primeiro módulo, que foi a introdução aos vetores. Se liga aí no próximo, que eu vou falar de produto escalar.